Essa semana eu ganhei essa coisinha bonitinha aqui que me deu uma ideia pra fazer um diorama sci-fi. Mas não, fãs de Star Trek, ainda não vai ser hoje que eu vou usar essa belezinha. Porque hoje eu vou construir uma nave de lixo. Bora começar então. Bom, como eu tava falando, lixo de uns, luxo de outros, né? E a ideia aqui era usar peças e partes de objetos que normalmente a gente joga fora. Garrafinhas, tampinhas, pecinhas e todas essas inhas que eu consegui encontrar e que poderiam fazer sentido numa composição de uma nave espacial. Uma turbina, uma asa, um cockpit de piloto, enfim. O bom desse tipo de criação é que não tem muito um modelo a ser seguido, mas eu queria um formato que desse para fazer um visor, assim, como se fosse uma nave para pequenas viagens interplanetárias de um passageiro só, com algum poder de fogo, mas nada muito agressivo. Eu separei então a parte que seria o vidro propriamente dito da minha nave e lixei o acetato para tirar as pontas mais afiadas e desiguais. Porque como eu escolhi esse potinho bem pequeno, eu não tinha um personagem na escala adequada. Então eu pensei em fazer a nave aberta, como se ela tivesse sido abandonada depois de fazer um pouso forçado num planeta distante. O pouso não foi muito fácil, como vocês podem ver pelas rachaduras no visor. Para dar um acabamento melhor para o corpo da nave, eu fiz umas tirinhas de um papel cartão mais grosso, que me deram um trabalho gigantesco para colar, mas acabou dando certo. Vocês vão ver que essa nave parece que vai ficar feia quase até o fim, e talvez vocês achem que ficou mesmo, porque basicamente eu fui inventando e remendando e recalculando tudo enquanto eu fazia. A filha da minha prima, que tem 8 anos, me perguntou por que eu coloco sempre um acidente nos meus dioramas. Porque no primeiro vídeo eu também coloquei um avião caído. E eu acho que, além da minha personalidade ser realmente um pouco apocalíptica, é um tipo de cenário que permite mais erros e fica mais fácil para uma principiante também. Então, o legal desse processo aqui em específico é justamente que você pode ir juntando muita coisa diferente. No caso, eu fiz um propulsor, uma arminha, reaproveitei peças do avião do outro vídeo e fiz um painel de controle, coloquei corda de violão imitando fio, enfim, as possibilidades são muitas. E vai ficando um monstrinho de Frankenstein bem curioso. E aí, depois, é só pegar o seu monstrinho e aplicar um primer, assim, num passe de mágica. Mas antes de pintar a nave, eu achei melhor fazer o cenário e já deixar secando. E aqui usei uma misturinha de rejunte e cola, porque eu queria bastante textura. E como eu já disse no outro vídeo, não tem uma fórmula exata. No meu caso, vai muito do meu humor. A base eu fiz bem simples. Eu não estava procurando replicar nada específico, só queria um aspecto mais rochoso, arenoso. E como eu queria simular um pouso forçado, eu precisava marcar o trajeto da nave no solo. Então eu fiz isso com a mistura ainda molhada, com a ajuda de um pincel. Acrescentei umas pedrinhas, fixando tudo com a mistura de água molhada e cola diluída logo em seguida. E deixei secando. Para a pintura da nave, eu já separei a turbina que despencou durante o pouso. E eu honestamente não tinha um plano muito coeso em mente para a paleta de cores não. Mas depois acabei optando pela base verde com alguns detalhes em vermelho. Vocês podem ver que eu dei um aspecto de placa de metal só acrescentando linhas e furinhos na pintura com a ponta do estilete. E eu sei que parece que eu tenho zero coerência na ordem da pintura, mas é que eu lembrei que teria que colar a porta da nave depois de pintar o interior, então eu fiz tudo isso antes. Fiz até botões no painel. Aliás, colar essa bendita porta foi um desafio para minha coordenação motora.
E mais um item para a lista de coisas que eu devia ter planejado melhor antes de começar. Mas, eventualmente, eu consegui deixar ela no lugar que eu queria. Construindo essa micronave do zero, eu fiquei pensando também em como esse tipo de criação faz a gente desenvolver um outro olhar para objetos do dia a dia, para os formatos, cores, texturas. Acho que o cotidiano deixa nosso olhar desatento mesmo. E essa meditação em torno das coisas e da função dessas coisas e de como a gente pode ressignificar isso, treinando a criatividade, dando outros sentidos para o que não nos serve mais, é um treino que vai muito além desse trabalho manual. Bom, filosofias à parte, eu finalizei a pintura da nave com dry brushing para dar mais contraste e voltei para pintar a base, começando com uma cor de terra mais escura e depois aplicando um wash vermelho, afinal, estamos em outro planeta. Eu escureci a terra por onde a nave passou no pouso e finalizei também com um dry brushing num tom quase branco. E salpiquei uma textura de grama para dar um toque a mais em alguns lugares. Eu também fiz esses cabelinhos de sisal para dar a impressão de mato seco e coloquei um par deles nos cantos do diorama para compor melhor o cenário. E comecei a colocar tudo em seu devido lugar. Antes da gente ver o resultado final, queria agradecer todo o retorno positivo, todo mundo que vem prestigiando o canal, curtindo, comentando, vocês são demais. Obrigada pelo apoio e obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Para quem se interessar, na descrição do vídeo sempre tem uma listinha de alguns materiais que eu uso com o link de compra. E agora, sem mais delongas, vamos ver como ficou. Mais uma vez, obrigada por terem assistido e não se esqueçam de curtir e comentar o que acharam e se inscrevam no canal para mais vídeos. Até a próxima!